Fala rapaziada do meu canal, tô bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre Drex e Bitcoin. A gente precisa conversar um pouquinho sobre essas duas moedas e como que isso influencia e como que vai influenciar no nosso sistema brasileiro, na nossa economia no geral. E pra você, caso você esteja indeciso de como que você vai usar, de que vai mudar, eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre isso e também passar minha visão para frente do que o que eu acho, o que eu tenho a acrescentar, fechou? Então bora pro vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like em busca de 100 inscritos, tá? Pega teu gole de café e vem me acompanhar. Bom, a gente precisa começar primeiro tendo a entender o que é Drex. Drex nada mais nada menos é como se fosse uma moeda digital que o governo brasileiro quer implantar como moeda, tá? Para a gente usar no lugar do Pix. Tem diferença? Tem diferença. A diferença é o quê? A diferença é o que me assusta e o que assusta muita gente no Brasil. E é assim que começa uma ditadura. A diferença é que um sujeito que vai usar o Pix, ele faz uma transação, por exemplo, eu tenho o meu Pix e eu vou na padaria e compro 5 reais de pão e um refrigerante. 5 reais de pão, um refrigerante e uma mortandela. Fechou. E aí eu vou pagar em Pix para ele ou para ela, tanto faz. Eu vou lá e pago. E se eu pagar por Pix, a transação é entre mim e o cara da padaria. Ou a empresa, a padaria no geral. É a transação entre eu para ele, certo? Então ninguém mais fica sabendo, a transação ela é fechada. Agora quando a gente vai falar do Drex, a gente vai falar de uma moeda virtual, assim como o Pix, só que de uma forma diferente. A gente vai falar como algo monitorado pelo governo. Então, por exemplo, se eu vou na mesma padaria comprar pão, refrigerante e mortandela e uso o Drex, a transação não vai ser entre eu e a padaria, vai ser entre eu, a padaria e o governo, porque o governo vai ter total acesso a ver o que eu fiz com o meu dinheiro ou com o meu Drex. Isso o que é Drex. E cara, isso pra mim eu analiso como o início de uma ditadura, porque é o controle do dinheiro total. Nada me garante do que eles que estão criando o Drex, principalmente o governo Lula, né? Que me garante que eles vão limitar o meu acesso de gastar o Drex com coisas mais longe de onde eu moro, ou gastar o Drex determinado tempo, ou determinado valor, ou então eu, se não gastar meu Drex daqui um mês, ele expira e vai pro governo, você me entende? Você tá conseguindo compreender como o buraco é mais fundo? E como a gente olha pro lado, a gente vê o Bitcoin. Tava crescendo recentemente, né? Tô gravando esse vídeo hoje, dia 3 de fevereiro, que deu uma queda no Bitcoin, mas isso não tira a sua importância do Bitcoin, porque o Bitcoin é uma moeda totalmente independente, o que é totalmente contra qualquer tipo de governo. Por exemplo, o Bitcoin, ele é uma moeda que vem ganhando espaço, né, no mundo moderno, justamente pelo motivo de que você pode investir, saltar da inflação, você é como se fosse o dono do seu próprio banco. Então, há algumas vantagens de usar o Bitcoin ou de pegar o seu dinheiro e passar para um Bitcoin? Com certeza. Com certeza há vantagens. A vantagem principal, na minha opinião, é a questão de que o governo não monitora seu dinheiro. E aí a gente vai para uma contrapartida, né? Em 2026 já foi falado que o Drex vai começar a ser implementado, né, cara? E, bom, se as pessoas não acordarem o quanto antes, meio que é irreversível, né? Hoje, se você passa seu dinheiro pro seu cartão ou pro seu Pix e você quer transformar ele em dinheiro de novo, é possível. Mas no Drex, se você pegar o seu dinheiro real e passar para o Drex, ele não volta a ser dinheiro real. Por quê? Justamente pelo controle autoritário. Isso me parece uma regressão, entende? Me parece uma regressão muito grande. E, cara, triste porque a gente vai ver um sistema totalmente autoritário do governo Lula com esse Drex vindo a funcionar, e ele vem com essa narrativa de é uma moeda que vai evitar corrupção, é uma moeda que vai evitar lavagem de dinheiro, é uma moeda que vai evitar microtransações ou transações de forma absurda. Cara, essa narrativa é boa. Uma pena que essa narrativa que você tá usando, ou as pessoas que defendem o governo, ou o Lula, né? Essa narrativa que estão usando para defender o Drex é uma narrativa totalmente defasada. Porque além de ser uma narrativa defasada, veja bem, é uma narrativa onde ela tem furos. Como assim?
Como assim você vai conseguir ter acesso 100% do que eu tô fazendo com o meu dinheiro? Hã? De onde? Me explica isso, entendeu? Isso é inacreditável. E sem falar da questão de impostos. A gente sabe que a gente vive no país imposto. Tem que mudar a bandeira do Brasil de ordem e progresso para país do imposto, porque essa bosta desse país tem imposto pra caramba. É imposto pra tudo. Eu tenho vários vídeos aqui reclamando de imposto. Eu não aguento mais esse país lotando de imposto, porque eles gastam e a gente tem que pagar o que eles gastaram. Como que eles fazem isso? Entupindo a gente de imposto até o talo. Cara, essa ideia do Drex é mais uma ideia de que você pode implementar o imposto assim, ó, no estralar de dedo. Então, cara, por exemplo, vou até dar um exemplo aqui. Vamos ajudar o governo, vamos dar exemplos para eles botarem imposto na gente, já que a gente é feito de otário o tempo todo. Eles podem implementar um sistema de imposto até na microtransação. Então, por exemplo, eu vou lá na padaria, como eu dei o exemplo, e deu R$12 comprar, quem dera, né? Deu R$12 comprar pão, refrigerante e mortandela. Fechou. Em vez de eu pagar 12, eu vou ter que pagar 14, 15 ou até R$16. Por quê? Porque vai uma taxinha pro governo, que o governo quer lucrar com o meu pão, o governo quer lucrar com o meu café da manhã. Você compreende isso? Então, assim, diga não ao Drex, tá? Use dinheiro papel, use papel, ou então use Bitcoin, invista em Bitcoin, porque o Bitcoin já é uma moeda que ela não é mais mistério, ela não é mais roubo. A gente vê países investindo em Bitcoin, a gente vê empresas investindo em Bitcoin, a gente vê Bitcoin crescendo nas ações, a gente vê muita coisa crescendo. Em contrapartida, diferente de moedas, o Bitcoin ele é uma moeda que não tem como ser multiplicada, porque há uma quantidade de Bitcoins ilimitadas, né? Limitadas, perdão. Uma quantidade de Bitcoin ilimitadas. Então, assim, não tem como sair imprimindo. É igual ouro, né? Existe uma quantidade de ouro no mundo inteiro. Não tem como fazer multiplicar vários ouros igual papel. Igual dólar, por exemplo. Enfim. Então, assim, diga não ao Drex. Use uma moeda real. E se tu quer a minha opinião sobre Bitcoin e Drex, a minha opinião é fique com Bitcoin ou o papel. O dinheiro em papel, tá? O Bitcoin, ele vem muito forte. Não é de agora, o Bitcoin ele vem muito forte desde muito tempo atrás. Eu acho que tem o quê? Uma década já, né? 2011 que o Bitcoin começou a avançar. Enfim, Daniel Fraga, um dos grandes que sabem disso, que avistou isso de primeira, né? O Bitcoin ele vem crescendo muito. Além de vem crescendo, a gente vê várias empresas apostando no Bitcoin, lucrando com o Bitcoin. A gente vê mais e mais pessoas usando carteirinhas para colocar seu dinheiro no Bitcoin, para fazer seu dinheiro render lá dentro, e também uma alternativa boa para fugir de impostos, para fugir da recessão do governo. Só que eu digo o seguinte, não use Bitcoin caso você não compreende o mercado financeiro de uma forma ampla e há um tempo, porque o Bitcoin ele é uma moeda complicada de se entender. Eu acho que vale mais a pena você optar para usar a moeda em papel, já que o Drex daqui a pouco começa a circular e o Pix vai começar a ser segurado, que aliás foi criado pelo governo Bolsonaro. Então, usar papel de início para conseguir entender o que é o Bitcoin, como funciona o Bitcoin, depois migrar para o Bitcoin, na minha visão, é a melhor coisa que tem a se fazer, tá? Usem dinheiro em papel, diga não ao Drex o quanto antes e comenta o que é que você achou aqui nos comentários, alguma coisa que eu deixei passar. E é isso, valeu e fui!